Fala, meus amigos, acabou agora no Uruguai, graças a Deus acabou. Pô, Careca tá comemorando que acabou 1-0 pro Corinthians também, mas graças a Deus acabou pra não ter que ver mais esse jogo. Meu Deus do céu, que jogo ruim. Meu Deus do céu, que jogo ruim. Corinthians, eu não sei se quando você joga contra cara ruim, você fica meio ruim também. Isso acontece com a gente na várzea, né? E é a única explicação, né, cara? Eu não tô falando que os jogadores do Corinthians, do time reserva que jogaram hoje, são grandes jogadores, maravilhosos. Mas, meu Deus do céu, que jogo ruim. Como é fácil tocar pra trás, né? Eu juro por Deus que eu conseguiria jogar desse jeito aí, sem adversário marcar, próximo, só pega, toca pra trás. Pô, eu jogaria tranquilo. Tranquilo eu jogaria. O Corinthians saiu com o time reserva, né? Só o Hugo Souza de titular, que eu considero titular, e o André Ramalho, que talvez acho que foi um dos melhores do primeiro tempo, que tentava uns toques pra frente, assim, né? Aí Léo Maná, meu Deus do céu, rei de tocar a bola pra trás, deve ter acertado todos os passes, todos pra trás. André Ramalho, Choca e o Bidu. Aí no meio de campo, Rian, Alex Santana, Charles, e daí lá na frente, Romero, Thales Magno, que tá muito mal, e Héctor Hernandes. Um primeiro tempo pavoroso, um jogo ruim contra um adversário ruim, sem torcida, estádio gigantesco, sem ninguém assistindo praticamente. Típico jogo de Sul-Americana. No segundo tempo, o Corinthians vem com algumas mudanças. O Yuri joga, Coronado, Carrillo, obviamente que vai melhorar, né, o nível do jogo. O Corinthians começa a rondar bastante a área ali do Racing, sem criar grandes chances, mas começa a rondar, né? Para mim um pênalti no Yuri, e eu já falei aqui, o Corinthians parece que pressiona pouco a arbitragem. Ninguém fala nada e vai passando batido. E como eu disse, o Corinthians rondando a área, mas finalizava pouco, né? Finalizava muito pouco de fora da área. Até que numa jogada do Carrillo pela direita, um bate-rebate ali, devia ter 90% do jogo devia estar dentro da área, né? Uma confusão, a bola sobra pro Bidu, que abre o placar, faz 1-0, que é muito importante pro Corinthians. Acho que foi o que o Corinthians foi buscar lá. Os 3 pontos, se manter vivo. Hoje o Corinthians é segundo no seu grupo, né? Estaria classificado. Falta a última rodada, só que o América de Cali pega esse time aí, horroroso do Racing, e deve ganhar na Colômbia. Então o Corinthians precisa vencer o Huracan na Argentina, óbvio que é possível. Pra mim, o foco sempre foi o brasileiro. Mas, se existe a possibilidade, não tô falando pra abrir mão da Sul-Americana, jogar com o Sub-15. Existe a possibilidade de classificar, acho que daí, chegando lá perto do jogo, principalmente porque é a véspera de um jogo em casa contra o Vitória, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro, acho que dá para levar um time titular para tentar buscar a vitória lá contra o Huracan e conseguir a classificação, que seria importantíssimo para o Corinthians continuar em 3 Copas, mesmo acreditando que o Corinthians não tem elenco para isso, e mais uma vez mostrou hoje com os reservas jogando muito mal. Vamos lá. A vitória é importante, o Corinthians se mantém vivo, mas eu preciso falar sobre o Dorival. Ele só teve junto Yuri e Memphis uma vez, e ele usou os dois perto um do outro, que foi contra o Inter, e a gente viu o que aconteceu, né? 3 gols do Yuri, um outro anulado, 2 bolas na trave do Memphis, assistência. Eles precisam jogar junto, e isso é um fato. Precisam estar perto um do outro, não jogar junto ao mesmo tempo, e um na ponta esquerda, como estava acontecendo algumas vezes com o Ramon, e o Yuri no meio dos zagueiros. Eles precisam estar perto, e eu tenho expectativa para que isso domingo aconteça. Hoje, ele tentou novamente um 4-1-4-1. E não tem jogadores com essa característica para jogar assim, porra. Eu também gosto. Mas se não tem ninguém com essa característica, eu não vou jogar assim. Então acho que o Corinthians comete um erro, pode jogar de outras formas. Jogou novamente no 4-1-4-1 e de novo o Corinthians teve dificuldade ofensiva. Primeiro porque toca muito para trás, pro lado, não ganha campo, teve uma posse inútil hoje no primeiro tempo. E segundo porque não tem esses jogadores de velocidade. Não é a característica do Romero, inclusive a principal característica do Romero é defensiva, atacante.
E o Tales vive um mau momento. Não tá conseguindo driblar, não tá conseguindo arrastar, não tá conseguindo levar o Corinthians pro campo de ataque, fazer jogadas de linha de fundo. Então o Corinthians está tendo muita dificuldade nesse esquema. Entendo que com esses desfalques, né, ora por poupar o Yuri, ora por desfalque de alguma lesãozinha do Memphis, eles não estão jogando junto e quando jogaram ele colocou. E eu espero que no domingo isso aconteça, para não vir aqui dar uma conectada nervosa no Dorival. Ah, quero mandar embora o Dorival? Óbvio que não, claro que não. Mas acho que críticas pontuais é preciso ser feita independente de quanto tempo ele está aqui no Corinthians. Acho que nós vamos ver um pouco mais da cara dele quando for parar para o Mundial. O Corinthians vai ter um tempo de treinamento ali, uma intertemporada. Mas hoje a insistência no 4-1-4-1 não se explica. Não se explica porque o Corinthians não tem jogadores com essa característica e o Corinthians está se tornando um time que só toca para o lado, para trás e não consegue ser ofensivo porque não tem opções, porque o time está espaçado, porque não dá para jogar assim com o elenco que nós temos. Esse é algo que Dorival precisa colocar na cabeça. E comemorar o jogo de hoje, a classificação não, a se manter vivo para a última rodada contra o Huracan. Acho que foi isso que o Corinthians foi buscar lá, a vitória para se manter vivo contra um time muito fraco mesmo e conseguiu. Amigos, não deixe de curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos aí, comentar esse jogo que foi difícil assistir, hein? Imagino que vocês tenham sofrido bastante tendo que assistir quase 100 minutos de um jogo horroroso entre Racing do Uruguai e Corinthians. Um abraço, tamo junto, vai Corinthians!